Em 2021, um ataque cibernético provocou o fechamento do maior oleoduto dos Estados Unidos, despertando preocupações sobre a segurança cibernética da infraestrutura do país. As autoridades norte-americanas alegaram que o ataque foi originado a partir de algum país de língua russa. Mas, independentemente disto, o fato é que o ataque pode ter vindo de qualquer grupo ou nação hostil aos Estados Unidos. E possibilidades para isto não faltam. Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Iraque, Afeganistão. Todos estes países têm os Estados Unidos como um inimigo em comum. E se no meio cibernético as empresas privadas, ou mesmo as instituições governamentais dos Estados Unidos, não estão completamente seguras contra invasões e ataques de inimigos, o que podemos dizer sobre o território estadunidense? Será que os americanos estão seguros? Neste vídeo, iremos abordar alguns fatores que fazem dos Estados Unidos o país mais difícil de ser invadido. Há quase um século, os Estados Unidos é o país mais poderoso e influente do mundo. Ser a maior superpotência do planeta garantiu muitos benefícios aos Estados Unidos. Mas devido a algumas rivalidades geopolíticas, e também por sua postura intervencionista em conflitos externos, o país passou a colecionar inúmeros desafetos ao redor do globo. Mas, se uma destas nações desejasse realizar uma invasão em grande escala ao território dos Estados Unidos, precisaria superar a grande capacidade militar americana, pois os Estados Unidos mantêm o exército mais bem treinado e equipado do mundo. Para se ter uma ideia, em 2023, os Estados Unidos gastaram 916 bilhões de dólares com suas forças militares, mais de 3 vezes o orçamento da China e 9 vezes o da Rússia. Sozinhos, os Estados Unidos gastaram mais do que as outras 10 nações que mais investem na área militar no mundo, combinadas. Isto permite aos Estados Unidos estarem mais avançados em tecnologias de equipamentos de defesa, além de possuir as forças armadas mais poderosa e equipada do mundo. Mas além de sua capacidade militar, vamos analisar outros elementos que fariam com que uma invasão bem-sucedida aos Estados Unidos fosse completamente impossível. Apesar de possuir alguns territórios fora de sua área continental, como o Alasca e o Havaí, vamos considerar as possibilidades de invasão somente em seu território contíguo, pois é aqui que se concentra a base de sua economia, de sua política e 99% de sua população. Olhe para este mapa. Mesmo desconsiderando estes territórios, os Estados Unidos são um país imenso, não é mesmo? Comparativamente, esta parte continental americana é pouca coisa menor que o Brasil. Mas muito mais do que terras, os Estados Unidos possuem uma incrível e privilegiada geografia. E se isto não fosse o bastante, observe que o destino separou os Estados Unidos de seus inimigos pelos 2 maiores oceanos do mundo, o Atlântico e o Pacífico. E como um bônus também o colocou longe de outras nações poderosas da Europa e da Ásia, que eventualmente poderiam lhe representar uma ameaça, isolando esta parte do país como uma grande ilha. Embora tenha fronteiras terrestres, seus únicos vizinhos são o México ao sul e o Canadá ao norte, que apesar de também serem países grandes em extensão territorial, não possuem exércitos capazes de intimidar os Estados Unidos. E ainda que algum de seus declarados inimigos tente utilizar estas 2 fronteiras para invadir os Estados Unidos, teria que enfrentar uma força militar absurdamente descomunal. Pois, sabendo destas fragilidades, os estadunidenses reforçaram suas defesas nestas fronteiras com dezenas de bases militares. Mas além de sua localização privilegiada que dificultaria a chegada dos invasores, o país também possui muitas barreiras naturais, como a Cordilheira das Montanhas Rochosas, a Cordilheira das Cascatas, a de Sierra Nevada e as Montanhas dos Apalaches, além de pântanos e desertos. Portanto, ainda que conseguissem entrar no território dos Estados Unidos, seus inimigos teriam que se preocupar também com estes obstáculos naturais que dificultariam o acesso e a locomoção de suas tropas pelo país. E somado a isto, também temos que considerar que o fato de conhecer o território contribui imensamente a favor do país invadido, dando condições muito mais favoráveis aos americanos para se defender e contra-atacar. Outra vantagem dos Estados Unidos é que o país possui dentro de seu território a indústria de equipamentos de defesa mais desenvolvida do mundo, que rapidamente poderia lhe fornecer armamentos e peças de reposição para manter as suas forças abastecidas durante conflitos prolongados. Possuir indústrias de defesa tão avançadas dentro de seu território garante aos Estados Unidos uma grande vantagem, pois no que tange a equipamentos de defesa, praticamente todas as suas necessidades estariam à sua disposição sem a necessidade de recorrer às importações.
Mas além da sua autossuficiência em armas, os Estados Unidos também possuem algo que seria fundamental para sua sobrevivência em tempos de guerra: energia abundante. Dentro do território estadunidense, existem impressionantes reservas de petróleo, gás natural, carvão mineral e urânio. Inclusive, os Estados Unidos já são os maiores produtores de petróleo do mundo e também os maiores exportadores de gás natural liquefeito. Os Estados Unidos também estão bem servidos de uma grande quantidade de minério de ferro que seriam fundamentais para alimentar a sua indústria de defesa. A natureza foi tão boa com os Estados Unidos que, além de todas estas vantagens naturais que dissemos, o país também possui a maior quantidade de terras aráveis do mundo, que lhe garante a quase que completa autossuficiência alimentar. Apesar de estar em terceiro lugar na lista dos maiores produtores de alimentos do mundo, sua capacidade produtiva de alimentos ainda está longe de seu limite. E mesmo assim, os Estados Unidos ainda conseguem produzir o suficiente para suprir quase que 100% de sua demanda interna e até a exportar uma parte de sua produção para outras nações. Dessa forma, os Estados Unidos dispõem de boa parte de tudo o que precisam para se manter abastecidos por meses, ou talvez por anos. Obviamente que, em caso de invasão, as forças de resistência dos Estados Unidos precisarão se preocupar em defender as áreas de produção e extração, mas em contrapartida, não necessitarão enfrentar bloqueios navais e outros desafios que, em um cenário de guerra, seriam impostos por seus inimigos para dificultar a chegada de suprimentos importados ao país. Mas vamos falar um pouco da parte militar. Os Estados Unidos contam com uma das maiores forças armadas do mundo, com um contingente de 1,4 milhão de soldados em atividade, além de 350 mil reservistas, e outros 450 mil que integram a Guarda Nacional Americana. E se isto não for o bastante, os Estados Unidos preservam o chamado Registro de Serviço Seletivo, que é um processo em que o governo dos Estados Unidos coleta nomes e endereços de homens entre 18 e 25 anos para convocações emergenciais que requeram um aumento rápido no contingente de suas forças armadas. Mas tudo isto seria necessário se considerarmos que um possível invasor dos Estados Unidos já teria tido algum êxito de pelo menos se aproximarem de seu território continental, pois os Estados Unidos possuem o maior sistema de vigilância e espionagem do mundo e contam com centenas de satélites para uso exclusivo de suas forças armadas. Para ter alguma chance de promover uma invasão ao território estadunidense, seus inimigos teriam que reunir tropas e equipamentos secretamente. Porém, qualquer movimento de agrupamento militar atípico no planeta seria facilmente detectado pelos satélites americanos. Além disto, suas mais de 750 bases militares espalhadas pelo mundo inteiro lhe dariam uma imensa capacidade para repelir qualquer ameaça antes mesmo que elas ousassem se aproximar de seu território. E não podemos nos esquecer de que os Estados Unidos fazem parte da OTAN, que basicamente é um sistema de defesa coletiva entre 32 países membros. Em caso de um ataque inimigo ao território estadunidense, seus parceiros europeus e canadenses se unirão para defendê-lo. Mas existe aqui uma grande preocupação para os americanos. Como dissemos no início do vídeo, os Estados Unidos vêm sofrendo ataques cibernéticos em sua rede de infraestrutura. E atualmente, a guerra cibernética é tão importante quanto uma guerra convencional. E uma vez que os Estados Unidos estiverem sob agressão, os hackers inimigos promoveriam uma enxurrada de ataques contra suas redes de infraestruturas críticas, como geradoras de energia elétrica, distribuidoras de gás e de água, serviços de transportes, serviços de saúde e sistemas financeiros. Este seria de fato um grande problema para os estadunidenses, e seus especialistas em guerra cibernética teriam que agir rápido para restabelecer o máximo de serviços possível, pois se suas infraestruturas tão importantes forem comprometidas, os invasores teriam mais facilidade para avançar e dominar algumas regiões. Porém, para vencer os americanos em seu território, os inimigos teriam que tomar cidades inteiras. Neste cenário, podemos imaginar que inúmeros combates se desencadeariam dentro de grandes centros urbanos. E é aí que os invasores seriam recepcionados pelas balas e a hostilidade da população civil mais armada do planeta. Para se ter uma ideia, para cada 100 habitantes dos Estados Unidos, há uma taxa de 120,5 armas registradas. É de longe a população per capita mais armada do mundo. E esta é sem dúvidas uma das grandes vantagens das forças de resistência estadunidenses,
pois uma população motivada para defender a sua pátria e armada adequadamente fará com que as possibilidades de sucesso de uma invasão aos Estados Unidos sejam completamente impossíveis. Mas claro, na pior das hipóteses, os Estados Unidos ainda possuem um grande poderio nuclear. E neste caso, é importante considerar que existe o princípio de destruição mútua assegurada, que basicamente significa que qualquer um que fizer o uso maciço de armas nucleares será atacado de volta, podendo desencadear em uma grande escalada nuclear que poderia destruir o planeta. Assim, para realizar uma invasão bem-sucedida aos Estados Unidos, as forças inimigas teriam que vencer a marinha mais poderosa do mundo, a aeronáutica com a maior e mais moderna frota de aviões e as forças terrestres mais bem equipada e treinada do mundo, bem como a sua estratégica localização geográfica, seus obstáculos naturais e a população civil mais armada do planeta. Por todos estes fatores, podemos dizer que os Estados Unidos é o país mais difícil de ser invadido. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo.